Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Miriam Scott, Jefferson Tenório, João Carrascosa e Natália Timmerman. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca, onde os convidados se assentam de trás. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é João Carrascosa, um homem branco que possui cabelos grisalhos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa cinza e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca que possui cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja regata de tom verde musgo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro preto. A terceira pessoa sentada é Natália Timmerman, uma mulher branca que possui cabelos ondulados ruivos que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja blusa marrom com decote em V. A quarta e última pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro que possui cabelos curtos, rente à cabeça, de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas de tom caqui. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Não é uma escrita de diário, mas algo que me tocou e que pode atravessar outras pessoas também, e não necessariamente eu sendo eu, mas talvez algo que me tocou já na voz e no corpo de outros personagens. Então, eu acho que, por exemplo, em Terra Úmida, que a gente estava falando sobre ele lá atrás, tem uma passagem que não é, digamos, que seja minha no sentido de eu ter escrito sobre mim, mas eu emprestei a minha experiência para a narradora, porque ela vai fazer um rito de passagem, um rito de morte, e no judaísmo existe um ritual muito próprio, você sabe disso, e não teve como eu não relembrar os momentos que eu mesma passei em relação à minha avó. Então, quando eu tive que descrever aquele ritual de morte pela qual a narradora passaria,
e os filhos narrariam essa morte, eu tive que emprestar a minha intimidade para o livro. Então, minha irmã e eu fizemos parte, né, da comunidade das mulheres que lavam o corpo. Então, nós lavamos o corpo da minha avó, nós fizemos todo o ritual, acompanhei minha mãe nos dias em que ela ficou deitada, que a gente chama deitar de Abel, que é o colchão que fica diretamente no chão, para que a gente sempre lembre, né, da dor e de quem foi. A gente fica abaixo mesmo, né, a gente não fica na cama. Então, foi um ritual que eu tive que ir e vir na escrita por muitos dias. Eu não conseguia escrever de uma vez, porque eu me emocionava e eu acabava não me sentindo bem. Então, foram momentos de escrita em que eu precisei fragmentar. Então, é algo muito íntimo, que eu emprestei para a narradora, que eu emprestei para aqueles personagens que passariam por aquela dor, e que, a partir do momento que também eu consegui escrever sobre aquilo, eu senti que já não era mais só meu. Eu senti que eu já tinha feito esse repasse e que, de alguma forma, quem fosse ler também se identificasse com o luto, porque, independentemente da religião ou da crença, a perda vai acontecer na vida de alguém e cada uma vai lidar com o seu próprio luto e, de alguma maneira, aquilo pode acalentar quem está experimentando esse momento difícil. Então, eu acho que é assim que eu tento fazer a minha escrita, emprestar um tanto da minha intimidade para que ela seja partilhada nos outros personagens, nas outras passagens que eu vou fazendo de acordo com a minha escrita. Obrigada. Muito bem. E você, Jefferson? Da onde surgem suas histórias, sua voz? Como é que, na sua escrita, acontece essa passagem do pessoal para o coletivo? Bom, de novo, quero agradecer a curadoria por essa mesa aqui. As pessoas maravilhosas, escritores maravilhosos. Olha que tem uma psiquiatra do seu lado. Olha aí. Que perigo, hein? E vou cuidar para não ter atos falhos na minha fala. Quanto mais você cuida, pior é. Pior. Ela está começando a me deixar nervoso. Eu acho que a literatura sempre nasce da experiência íntima. Não há como você escrever um texto ficcional sem que, com isso, você tenha que lidar com uma investigação interna, com uma investigação dos seus afetos, da sua experiência, né? No meu caso, eu demorei um pouco para entender que a minha experiência íntima, particular, interior, poderia servir como matéria literária. Eu sempre achava que o interior dos outros, né, as particularidades dos outros, e esses outros eu estou colocando brancos, eurocêntricos e assim por diante, né? Ou seja, eu não me via como alguém capaz de produzir literatura a partir da minha experiência negra, porque eu não tinha essa experiência como leitor, né? A partir do momento em que eu entendo, isso aí já na vida adulta, chegando próximo dos 30 anos, e é que eu começo a pensar que, nossa, acho que eu poderia transformar aquilo que eu vivi, aquilo que eu li, as experiências que eu tive, em literatura, né? Porque aí eu começo a ter contato com autores negros, né? Eu descubro que o Machado de Assis, na minha graduação, era moreno, né? No mestrado, ele passou a ser um pouco mais negro, e aí no doutorado o pessoal confirmou que é mesmo, né? O Machado de Assis pode confiar que é. E aí foram momentos de validação e de autorizações, né, que eu fui recebendo para entender que a minha matéria de experiência biográfica, enfim, também poderia servir, né, para transformar em literatura. Mas essa escrita íntima, e aí tem a ver com a mesa, essa palavra íntima, ela começa comigo escrevendo diários, né? Então, os diários, desde que eu comecei a escrever e a entender a escrita como uma espécie de testemunho, e ali eu tenho
por volta dos 12 anos, que é quando eu começo a escrever diários, e até hoje guardo esses diários. Alguns deles eu já não consigo mais ler, porque em determinado momento eu comecei a criar códigos, né, porque a minha irmã começou a ter acesso aos meus diários, e eu tive que inventar códigos, né, e hoje eu já não sei mais o que significam, mas estão lá. Então, a escrita literária, ela começa na vida íntima, na vida doméstica, na relação que a gente tem com os nossos pais, na relação que a gente tem com as pessoas próximas. E aí, para esse salto, né, para o universal, esse salto coletivo, aí vem o trabalho com a linguagem, né? Aí vem o trabalho com a observação que você faz da sociedade, com aquilo que você leu, com aquilo que você acredita. E aí, a partir desse entrelaçamento da sua vida íntima, com a sua observação da sociedade, você produz a literatura. Muito bom. Muito bom. E você, João? Como para você acontece essa passagem da experiência pessoal para o coletivo? Faço convergência com a Miriam e com o Jefferson. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu penso assim, que a literatura, para mim, especialmente quando eu escrevo contos, uma prosa mais rápida, mais breve, mas não menos profunda, e também no romance, mas especialmente na história curta, para mim sempre a narrativa é a reconstrução racional de uma emoção. A emoção é a coisa mais íntima que a gente tem. Você vai vivenciar aquilo e como que você vai expressar para o outro, né? Um filósofo, Walter Benjamin, diz que quando a sua vivência ela é tão intensa e tão profunda, ela se torna uma experiência. E a experiência pode e deve ser narrada se você tiver os elementos. No nosso caso, é a linguagem. Então, essa emoção vai ser narrada de forma racional. Por quê? Porque você vai fazer o trabalho com a palavra, você vai escolher as palavras, você vai escolher a situação, o enredo, o nome dos personagens, enfim, tem esse trabalho. Então, eu dou um exemplo. Um conto chamado Banhos. Uma mulher está dando banho numa criança que morreu. E ela lembra que ela, como mãe, começa-se a dar o banho pela cabeça. Então, ela está fazendo a desinfecção. Ela é uma mulher que trabalha num local que prepara o corpo para ir embora, numa cidade pequena. Por quê? Porque eu venho de uma cidade pequena. Então, meus horizontes, quando eu vou buscar imaginativamente, eu vou acolher aquilo que é a minha raiz. Eu não vou inventar um lugar. Esse lugar já está em mim, né? Já faz parte, já me constitui. E, então, depois ela vai, começa pela cabeça e vai descendo, e vai pensando nesses olhos que nunca mais vão se abrir, que viram pouca coisa, porque moravam num lugar pequeno, não ultrapassaram certas fronteiras, que viram só um corte de céu, e vai descendo por esse corpo, limpando esse corpo. E é um menino que morreu nessa cidade. Isso tem a ver muito também com a minha cidade, na qual alguns meninos eu vi morrerem. Vi não, mas morreram, e eram amigos, vizinhos, morreram no lago, afogado, foram atropelados. Então, isso já vai trazendo o que eu vivi, né? E ela vai o tempo todo pensando nesses braços, nessas mãos que estavam aprendendo a escrever e agora não escreve mais, né? Porque é um menino que morreu, que poderia crescer, poderia ser alguém que ia se valer das mãos para fazer algo. E ao final, quando ela vai chegando, né, ao final desse corpo, aos pés, ela vai dizer, ele não caminhará mais. Esse menino, o meu menino, não caminhará mais. Então, essa mulher, na verdade, ela está dando banho no próprio filho. Porque coube a ela, nessa cidade, cuidar daqueles que vão ser enterrados. Essa emoção de você cuidar, né, do outro, você vê que aquilo que você amava está indo embora e que você que tem que preparar isso. Eu vivenciei, você teve o ganho da convivência, muitos anos depois apareceu nessa história, mas essa história é uma mãe e um menino. O sentimento que eu reproduzia era do menino que perde o pai. Então, essa é a maneira como eu transformar de pequena, que uma vez se tornando um escritor pode, então, partilhar essa experiência por meio de uma história na qual personagens não representam efetivamente ou diretamente esses dois agentes que tiveram a interação, né? Um menino que perde o pai e um pai que se vai. Obrigado.
O Jefferson já começou falando um pouquinho da escrita dos diários, de como a escrita aconteceu ao longo da vida, né? Mas eu queria escutar dos três, e também um pouco mais do Jefferson, né? Qual que é a história da escrita que vocês contam para vocês mesmos? Como vocês contam para vocês? Porque a gente acaba, né, criando uma própria história para a literatura na nossa vida. Eu queria que vocês dividissem com a gente qual é a história que vocês contam para vocês, da escrita. Pode começar você, Jefferson, por favor. Agora é como... Ontem a gente conversou um pouco sobre a memória e como isso se relaciona com a escrita, né? E é também um pouco a temática do evento, né? A questão da memória. E uma das perguntas tinha a ver com um trecho do meu livro, De Onde Eles Vêm, em que o personagem se pergunta se, para escrever boa literatura, você precisa sofrer na vida, né? E se valeria a pena, né? Se a literatura valeria tanto a pena, né, que quanto mais você sofre, mais material literário você vai ter para fazer, né? Se a gente for olhar a biografia dos escritores, estou falando dos mais famosos, assim, né? A gente for falar do Kafka, por exemplo, só tragédia, né? Dostoiévski, quase foi fuzilado, preso na Sibéria. O próprio Cervantes foi preso 3 vezes, acusado de assassinato, assim, o pessoal barra pesada, assim, no sentido de ter uma vida bastante atribulada, mas também não é uma garantia, né, de que você vá conseguir colocar em palavras, e eu estou falando, não é qualquer palavra, né, uma palavra trabalhada, né, fazer esse artesanato com a palavra, não há nenhuma garantia que o sofrimento vá fazer com que você consiga fazer uma boa literatura, né? Eu tenho a impressão, e essa é a história que eu estou contando para mim sobre a escrita, né, eu tenho a impressão que o que faz uma literatura ser boa é a capacidade do escritor de conseguir fazer uma observação de si e uma observação do mundo. Essa observação de si, ela tem a ver com a memória, e a memória são os eventos que acontecem com o nosso corpo e a percepção que a gente tem desses eventos. Então, por exemplo, se você não percebe algo, a memória não vai registrar. Seu corpo pode registrar, mas não haverá um registro que vá chamar a sua atenção ou vai se atualizar depois, num segundo momento. Quando você começa a presentificar os momentos que você tem, e presentificar significa você estar atento às coisas que te acontecem, você estar presente nos momentos em que as coisas estão acontecendo, a possibilidade de você se utilizar dessa memória tempos depois, ela é muito maior, né? O que não significa que a gente tem condições de escolher o que a gente quer ter como memória, né? A memória é uma coisa muito misteriosa, a memória não é uma coisa. As pessoas acham que a memória é uma coisa, que é um arquivo que o cérebro vai lá, né, procura e tira na hora. Não é assim que funciona. A gente é que cria essa imagem da memória como um arquivo, porque a gente tenta explicar o que é, mas é algo da ordem do misterioso, né? Por mais que a gente tenha explicações da neurociência, dizer que tem a ligação, não sei do que, não sei nem explicar, mas é da ordem do misterioso, né? A gente conseguir fazer trazer a memória à tona, né? Então, a história que eu conto da escrita, para mim, é justamente me manter atento ao que me acontece e ao que acontece ao redor de mim, né? Ao que acontece com as pessoas, o que acontece na sociedade, e a partir desse entendimento é que eu decido o que escrever, o que é importante, e a história precisa me convencer. E aí entra uma outra questão, que é o escritor tem que acreditar naquilo que ele está fazendo, então entra aí um pouco de narcisismo, né? Porque se você não tiver um pouquinho disso, você não leva o livro adiante, e também tem que ser um pouco pessimista,
né? No sentido, eu estou fazendo uma merda, isso aqui não dá certo, né? Vou engavetar isso aqui. Então, é esse equilíbrio aí que a gente vai produzindo até chegar em alguma coisa que você acha que, pronto, é isso que eu tenho para oferecer e eu não consigo mais do que isso. Maravilha. E é muito. O que você tem a oferecer. E você, João? Que história você conta da literatura na sua vida? Antes de contar a história, só lembrar, eu também fui preso 3 vezes, mas só para contando uma, para vocês verem que as outras 2 vão na mesma linha. Eu tinha voltado de um caminho de Santiago, tinha feito aquela peregrinação, eu trabalhava numa agência de propaganda e como eles viram que eu tinha voltado, eles pediram para eu representar um sujeito que dá a volta ao mundo, um Forrest Gump, para fotografar, para aparecer num anúncio. E aí foram nos levar na rodovia dos Bandeirantes, chegou lá, a polícia levou a gente para preso, porque não tinham pedido autorização. As outras 2 foram por aí também. Mas estou brincando, tá, gente? Então, pensando, o que acontece, que eu conto para mim, que foi um fato simples, mas que me lembra o que a gente viu hoje aqui na entrega dos prêmios de redação e de desenho, foi quando eu terminei o primeiro ano, né, do ensino fundamental, eu aprendi a ler. Ao longo do ano, eu olhava as coisas e não sabia o que essas letras significavam. E queria, porque minha mãe tinha lá os seus livros e ouvia conversas na família, esse objeto, né, que é retangular, eu queria saber o que tinha dentro. E aí eu aprendi e no último dia, que eu já conseguia ler as coisas, a professora... Aí eu cheguei em casa, gente, era Aventuras de Lessie, a cadela. E aí eu li aquele livro e falei, nossa, agora eu tenho um livro. Só que eu pensei que eu tinha alguma coisa, que aquela coisa era minha, e daí me dei conta que eu queria que meu irmão lesse também. Porque só eu queria partilhar essa história. Aí ele leu. Aí eu fiquei olhando para minha mãe, você não quer ler também? E aí, aos poucos, eu fui pensando que o ler, para mim, era uma espécie também de felicidade clandestina, mas contar histórias para os outros também era uma forma de dividir aquilo que eu sentia. E aí, aos poucos, eu me conto isso. Eu me tornei um escritor para levar, né, para o outro também aquilo que eu vivo, que é uma experiência humana pequena, mas é uma experiência que pode ser também dividida com o outro, que ele pode capturar ali aquela emoção, né? Ele vai atualizar essa emoção, ele vai ressignificá-la a partir do seu lastro de conhecimento, a sua capacidade sensitiva, a sua voltagem anímica, enfim, né? O repertório, como a gente diz. E eu sempre penso isso, né? A história, o que a gente pode vivenciar e transformar em uma história do outro. A gente não fica, depois que a gente escreve, olhando as nossas histórias, né? Elas vão para o mundo e parte da minha ideia de que não é só, evidentemente, o tangibilizar uma dor, mas também uma alegria, né? Aquilo que passa para o outro é como você dividir uma vista bonita, você dividir uma taça de vinho, ou seja, é você passar um pouco da beleza, mesmo que seja uma beleza que é condoída, para o outro. Eu me conto isso. Ai, que lindo. Bonito. Obrigado. E eu, né? Miriam, e você? Eu. O Jefferson me trouxe uma memória com os diários, porque eu também fui muito escritora de diários na infância e na adolescência, e eu fiz códigos também por causa da minha irmã. Só que ela me confessou um dia desses que ela descobriu o meu código e que ela lia todo o meu diário. Então, minha irmã, você que está aí em Portugal, me assistindo nesse momento, ok, tudo bem, eu não tenho segredos para você, está tudo certo. E eu acho que os diários, eles são um ótimo exercício de autoconhecimento, porque eu precisava daqueles diários, porque eu sempre fui muito tímida e muito na minha de partilhar assim, meus problemas, eu gostava de ficar com eles para mim mesma. Eu não era uma pessoa muito expansiva de contar para os meus pais, para contar para os amigos, eu sempre fui muito trancada. Então, os diários eram realmente aquele lugar onde eu me confessava. Então, eles foram me ensinando a eu conseguir reviver, reexperimentar aquelas emoções do dia. Só que quando eu entendi que eu queria fazer literatura, eu entendi a diferença entre aquilo que eu estava confessando para mim mesma, que era somente sobre mim, para já ir para o que a gente chama
filosoficamente, de espaço literário, né? E aí eu entendi que eu precisava sair de mim para escrever essa literatura. E aí eu também puxo aqui um pouquinho do Jefferson, que falou dessa necessidade de prestar atenção no outro. E eu acho que quando eu me abri, né, para olhar não mais somente o que eu sentia, mas para a escuta, para a experiência do outro, aí eu entendi o que eu queria enquanto escritora de literatura. E mais ainda, porque eu me identifiquei com a parte histórica, né? Eu sempre fui muito apaixonada por história. Eu até falei isso ontem na mesa, que eu acho que eu sou uma historiadora um tanto frustrada e que a literatura me recuperou isso, porque agora eu posso fazer duas coisas legais. Uma, estudar a história e depois inventar a história que eu quiser, né? Porque o historiador ele não pode fazer isso. Então, eu fiquei com a parte super gostosa, que é, naquilo que eu preciso falar de história, eu me atenho aos fatos, mas eu posso ampliar, né? E aí, sim, eu me valho das minhas emoções, das minhas experiências, ou da experiência do outro, porque eu acho que é isso. Acho que o mais bonito da literatura é essa possibilidade da alteridade mesmo, né? É de você, primeiro, de você, enquanto escritor, praticar essa alteridade em relação ao leitor. E depois você perceber que, de repente, aquele seu livro transformou aquele leitor e ele vai conseguir praticar e mudar o olhar dele para o mundo. Então, eu acho que esse movimento da literatura é que hoje eu persigo, sabe? Quando eu me olho como escritora, é para esse caminho que eu vou. Acho que é isso. Já que você falou de espaço, Miriam, vou ler um trechinho do seu Terra Úmida, romance, né, que em 2020 ganhou o prêmio Cidade de Manaus. Isso, né? Publicado em 2021. 2021. 2021 eu ganhei o prêmio e 2020 publicado em 2021. Informaram que estamos muito próximos de Manaus. Tive uma grata surpresa, um fenômeno de beleza inigualável. 2 rios que não se misturam. Como isso é possível? Ficamos todos encantados ao observar aquelas águas de tons diferentes permanecerem inalteradas, feito irmãs que caminham lado a lado, respeitando as diferenças uma da outra. Abner, que é apaixonado por embarcações e pela vida íntima, marítima, olha lá, não deixa de ser. Olha o ato falho aí, hein? Está complicado. Ficou extasiado e repetia sem parar que quer ser marinheiro dos rios. A exuberância de toda essa paisagem que nos cerca nos fez esquecer a fome e o calor que há dias nos maltrata. A ansiedade para chegarmos ao nosso destino foi contagiante. Os rostos, antes um tanto angustiados, sorriram. Esse é um trecho do diário da personagem Sime, de 1902, e retrata uma paisagem inesquecível viva até hoje. Todo mundo que foi para ali, para a Amazônia, já viu né? o Encontro das Águas, consegue acessar essa imagem, né? Eu te pergunto, e depois estendo a pergunta ao João e ao Jefferson, como a sua escrita reúne ou afasta tempos e espaços? Ai, olha, eu acho que, assim, primeiro, que a paisagem, ela se tornou personagem nos meus livros, assim, eu não consigo me afastar de jeito nenhum do espaço que me cerca, nem floresta, nem rios, nem até a própria cidade mesmo. Então, o meu êxtase porque eu ainda me espanto com essa beleza, embora eu seja de lá, embora eu faça esses passeios, eu ainda me espanto. Que bom, né? Exato, porque eu acho que, para a gente que escreve, esse espanto ele é fundamental. Eu acho que a criação literária, ela parte desse espanto, é meio poético isso. Eu tento olhar a minha paisagem, Manaus e Amazonas, sempre com o olhar de quem está vendo pela primeira vez. Esse espanto ele me é necessário para que eu consiga começar a escrever. E eu não consigo me afastar da paisagem porque ela é mesmo essa exuberância. E em Terra Úmida, o livro ele começa com uma grande tempestade e ela é simbólica porque é justamente o que vai acontecer de rebuliço
na vida de todos esses narradores. Então, a paisagem amazônica, ela é, ao mesmo tempo, hipnotizante sempre, mas ela é assustadora. A gente precisa ter respeito por ela, porque ela nos engole de um jeito ou de outro. Então, é preciso ir com calma. E eu lembro que uma vez, eu conversando com uma pessoa, acho que ela era crítica literária, eu não lembro, ela disse assim, nossa, mas o início do seu livro, ele é longo. Você não acha que isso atrapalha? Eu falei, não, eu acho que ele é necessário. Foi algo que eu não quis diminuir. Eu acho que ele representa o que a história vai contar depois. Se eu fizesse um início só de passagem pelo que seria essa tempestade, esse início do Abner, que tenta chegar a Manaus porque ele vai encontrar uma situação difícil em relação à mãe, eu deixaria ruim, eu deixaria fraco aquilo que eu queria dizer, aquilo que ainda viria. Então, a paisagem, para mim, ela é tão importante quanto as personagens dos meus livros. Assim, eles estão completamente entrelaçados. E o clima também, porque é impossível você ir ao Amazonas e não se sentir um pouco sufocado com um clima quente e extremamente úmido. Então, assim, para mim, eu estou experimentando até algo muito diferente aqui, porque eu estou com o nariz extremamente seco, porque eu estou com saudade, eu sou meio peixe, né, gente? Então, assim, a umidade amazônica é 90%. Então, eu estou aqui desesperada, meio que, cadê o ar, né? Úmido que eu estou acostumada. Então, e é algo que eu ouço sempre de quem nunca foi ao Amazonas, e quando chega lá e tem esse espanto, primeiro com o clima. Eu lembro de uma tia nossa que nunca tinha ido lá e tinha ido para o nosso casamento. E aí ela chegou assim com a gente, é o seguinte, quando abriu a porta da sanfona para eu sair, veio um ar tão quente, era um calor tão grande e abafado, que eu achei que tinha vindo um motor junto comigo. Eu fiquei olhando para trás, procurando que motor era aquele que estava ligado, e não, era só o ar da cidade. Então, Manaus é isso, é impossível escrever só sobre pessoas. Eu preciso entrelaçar clima, paisagem e gente, porque a gente só é daquele jeito por causa da paisagem e por causa do clima. Então, uma coisa não está separada da outra. É isso. E você, João, fala um pouquinho do espaço na sua escrita? Eu acho que tem um pouco a ver, né? É bonita, né? O que você falou. Mas, assim, o universo só é universo pelo diverso, né? Ele é feito do diverso. Minha experiência é diferente. Como eu venho de uma cidade pequena, né, onde nada acontecia, e quando a gente era menino, puseram um semáforo e a gente deitava na rua porque não passava carro, né? A gente ficava olhando as três cores, né? Então, o que eu vejo, assim, né? É claro que quando eu vou escrever, tem muito desse sujeito que veio do interior, da cidade pequena, envolvida na lavoura, muito esse mundo das águas também, dos lagos, dos açudes próximos. A cidadezinha besta, meu Deus, do Drummond, né? Mas o espaço acaba sendo uma coisa, não digo secundária, mas ela acaba sendo uma coisa que fica mais no fundo do que nas histórias que eu escrevo, entra num protagonismo, entra na frente, né? Ele fica sempre ali, porque justamente vem desse lugar, né? Como você está dizendo, a gente é desse lugar e acaba se condicionando a esse olhar também, como uma espécie de close, né? Sempre chego devagar, todas as minhas histórias chegam devagar e aí encaixa no personagem, às vezes é o rosto, às vezes é o corpo, às vezes é uma situação, sempre, às vezes em lugares fechados, ou mesmo que sejam em lugares abertos, o foco é na pessoa, nas relações entre as pessoas, nesses afetos, e claro, o espaço está ali, mas ele não tem essa mesma dimensão que na sua obra. Então, eu vejo muito no estranhamento de você olhar para o outro e ele não é você, né? Como você estava se referindo anteriormente, e mesmo Jefferson, que eu sempre penso, por maior que seja a habilidade de um escritor, ele tem dois focos narrativos, né? Ele narra sendo eu, né, em primeira, ou sendo o outro, porque é você na posição do outro, ou é você na sua posição, assim, com os seus despistamentos. Mas
vem sempre nessa situação de ser uma coisa muito fechada, né, para que o outro possa se exprimir. Então, é mais uma vida íntima, no espaço íntimo do sujeito, na parte, vamos dizer, anímica, do que na parte material, né, na concretude, ali, na fisicalidade. Né? É isso que são as diferenças. Né? Isso que o diverso é bonito, né, o plural. Né? Que bom. Obrigado. Jefferson, fala um pouquinho do espaço nas suas obras. Então, eu acho que tem dois tipos de escritores, né? Aqueles que recriam o espaço e outros que inventam o espaço, né? Então, por exemplo, o caso do Itamar, que inventa o espaço entorturado, né? Água Negra. No novo Salvar o Fogo, ele inventa a Tapera do Paraguaçu, ou seja, é um espaço que não existe realmente, mas há uma invenção. Eu sou do tipo que recria o espaço, né? Os espaços onde eu vivi e vivo, mas é uma recriação que tem a ver com o deslocamento. Né? A história da diáspora negra no Brasil é uma história de deslocamento, de deslocamentos. E isso nos obrigou a recriar espaços. Né? E essa recriação, ela tem mais a ver com o percurso do que com o espaço propriamente. Né? Ou seja, o percurso é o espaço. Ele se transforma nesse lugar. Se deslocar passa a fazer parte de uma rotina. Né? E eu não sei se foi a Geni que disse isso, ou citando alguém, mas eu lembro da Geni falando um pouco sobre a criminalização do deslocamento também. Né? Essa criminalização do deslocamento tem muito a ver com a experiência negra, e principalmente nos centros urbanos. Né? Ou seja, a violência policial, ela acontece justamente porque há essa criminalização do deslocamento. Ou seja, você não tem o direito de estar em determinados espaços, ou você é questionado por estar em determinados espaços. Né? É com essa perspectiva que eu lido com o espaço nos meus livros. Então, pensando no Beijo na Parede, no meu primeiro livro, em que você tem um menino negro de 11 anos que perde os pais, ele passa a morar na rua e ele vai fazendo o percurso dele pela cidade de Porto Alegre. E é uma outra Porto Alegre que não é vista nos livros que a gente conhece de literatura. É uma Porto Alegre da periferia, uma Porto Alegre negra, que não é vista, digamos assim, pelo resto do Brasil. Depois, no Estela Sem Deus, há um deslocamento também de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Né? No Avesso da Pele, o Henrique é esse sujeito negro que também circula pela cidade de Porto Alegre, mas, veja, não é o espaço em si, né? É justamente esse deslocamento e o que acontece nesse deslocamento. Né? E agora, no último livro, De Onde Eles Vêm, onde eu tenho o Joaquim, que entra também num espaço que, de certo modo, foi criminalizado para a população negra, ou seja, por muitos anos a população negra foi impedida de entrar no espaço acadêmico. Então, é a entrada desse sujeito negro nesse espaço. Mas é também um espaço em que ele está sempre em deslocamento. É quase como se ele estivesse sempre em fuga. Né? Ele quer estar dentro daquele espaço, mas ele também quer fugir daquele espaço. Né? É uma forma de complexificar, né, a ideia de espaço como algo estanque, como algo parado, ou apenas como a paisagem que eu vejo. É também a paisagem, é também esse espaço real, mas é, sobretudo, esses deslocamentos, né, que os personagens, pelo menos dos meus livros, passam. Né? Maravilha. Gente, eu preparei muito mais perguntas do que vai dar tempo de fazer. Que delícia essa conversa, né? Muito, muito bom. Mas vou ler agora um trechinho do Jefferson, do livro, do romance De Onde Eles Vêm. Quando você se torna leitor, viver de maneira harmônica com o mundo é impossível. A impressão é que estamos em constante desacordo com a realidade.
o que, de certo modo, ocasionou uma espécie de amputação de uma parte de mim, mas que eu não sabia exatamente qual era. Aos poucos, fui me dando conta de que as histórias de aprendizagem são sempre as mesmas. Antes você não sabe, depois passa a saber. Quem diz isso é o Joaquim, o seu protagonista. Você concorda com ele? Em partes. Ele é muito assertivo, né? Ele vai afirmando coisas, né? E acho que talvez daqui a alguns anos ele vai refletir um pouco melhor, né, sobre esse desacordo com o mundo através da leitura. Eu acho que foi o que aconteceu comigo quando eu me tornei leitor, e me torno leitor ali pelos 24 anos, né, quando eu, de fato, começo a gostar de literatura. E o impacto foi muito parecido com o que o Joaquim teve, né? O que eu faço agora, sabendo o que eu sei? O que eu faço agora depois de ler o que eu li, de entender que o mundo é injusto, que o mundo é racista, é machista, que a gente vive em guerras, o que eu faço com isso? E será que eu consigo continuar a ser o mesmo depois de ler? Eu acho que nesse sentido ele tem razão, né? É uma escolha grave quando nós escolhemos conviver com os livros, né? É uma escolha porque nós vamos nos incomodar até a hora de nossa morte, né? Falando um pouco do livro da Mariana. Eu lembrei também. Porque a leitura faz com que a gente tenha esse olhar cada vez mais sensível e mais atento às coisas que acontecem. É um caminho sem volta, né? E, sobretudo, quando a gente vai ganhando mais tempo e vai lendo mais coisas, você vai percebendo que não é só o desacordo, né? Mas há também uma espécie de serenidade em que você entende que há certas coisas que você não vai conseguir mudar, né? E lidar com essas coisas, aí eu estou falando de perdas, estou falando de coisas, né, que a gente não consegue, enfim, agir, né? Eu acho que a leitura também nos ensina a não só entrar em desacordo, mas compreender que nem tudo você vai conseguir mudar, né? Eu não estou falando de conformismo. Acho que o que eu estou falando é que é preciso serenidade também para a gente conseguir lidar, né, com tudo que o mundo, enfim, nos apresenta, né? João, e você? Você concorda que quando você se torna leitor, viver de maneira harmônica com o mundo é impossível? Viver de maneira... Quando você se torna leitor, Sim. viver de maneira harmônica com o mundo é impossível? Eu acho que sempre é impossível, mas, mas a gente vai tentando, né, criar alguns laços de compreensão. Acho que você vai considerando também que certas variáveis jamais estarão nas nossas mãos, mas nem por isso a gente vai deixar de caminhar. Você caminha, como se diz, o horizonte também caminha, mas a força utópica é justamente para que a gente caminhe, né? As coisas caminharão, mas a gente caminha também, né? Não deixar-nos estáticos, mesmo estáticos de êxtase, né? Com X, que você fica tão deslumbrado que você não se mexe. É preciso estar comovido, mas o comover é se mover com alguém, né? Comover é você mover-se com alguém, não simplesmente estar parado. Eu acho que é isso que põe a gente, às vezes, em mais conexão com aquilo que está em desequilíbrio, e outras vezes menos. É uma questão, às vezes, de gradação, né? De voltagem. Mas a gente sabe que a própria literatura, a literatura que conta histórias, né? A prosa, ela sempre tem conflito. Se não tiver conflito, o conflito é um desacordo, uma disjunção, não é nada que uma coisa vai aniquilar a outra, mas se tudo estiver funcionando, não há história. Isso está lá desde os gregos, né? Então, são essas forças motrizes que nos levam.
Que bom que elas existam, né? Eu também acho. Nos movem, né? E você, Miriam? Para você, ler te coloca em desacordo com o mundo? Muito. Eu acho até que talvez por isso que, para muitas pessoas, a leitura precisa ser um local apenas de conforto, porque elas não querem justamente cair nessa situação do conflito e de que, de repente, precisa se mover ou fazer algo sobre o assunto. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas temem um pouco se aproximar dos livros desconfortáveis ou das leituras provocantes, porque querem continuar dentro das suas bolhas confortáveis. E eu acho que quando você se envolve com a leitura, e essa leitura que é inquietante, que te provoca, que vai justamente fazer você fazer muitas reflexões e desconfiar das suas certezas, é impossível você ficar em harmonia completa com o mundo, é impossível. Mas é como o João está falando, se não for isso, a gente não tem por que continuar, a gente não vai se mover, né? Então, eu não consigo ficar paralisada diante do absurdo, né? E não são poucos os absurdos que a gente tem experimentado, ver, ouvir e presenciar, muitas vezes, no mundo que a gente está vivendo. Então, eu acho que literatura é ferramenta nesse sentido, de você até iniciar boas conversas, porque eu já fui um tanto mais bélica. Eu tenho tentado me segurar. Não tem sido fácil, tá? Não tem sido fácil. Os últimos anos, assim, algumas pessoas eu tive que simplesmente cortar relações, porque eu era mais bélica mesmo. Então, hoje eu tento ouvir mais, porque tenho 2 ouvidos, eu fico lembrando, 2 ouvidos e uma boca. Miriam, te segura. Um bom cálculo. Né? É isso. Então, escutar mais e tentar não estar imbuída dessas certezas que, às vezes, a literatura nos dá e dizer assim, eu tenho razão e você está errado. Eu acho que a gente precisa fazer um movimento de paz nesse sentido. Vamos começar a conversar? Né? E se a literatura puder nos ajudar, que bom que ela seja um caminho, mas eu acredito que quem se propõe à leitura não vai se conformar e não vai ficar em harmonia, definitivamente. O tempo já está quase acabando, mas eu quero ler um trecho do João. E depois vou fazer uma perguntinha, mas que é bem rápida para vocês. Estou ao portão de casa e ele está indo embora. E sempre que ele vai embora, eu miro seu rosto e me recordo que todo minuto, dos menores aos mais grandiosos, é um nunca mais. Todo minuto, de chegada ou partida, é um nunca mais. Por isso, eu também lhe aceno adeus a ele, Pai. Esse é um trechinho do... Eu acho que, será que eu cortei não, por isso, eu também lhe aceno adeus a ele, Pai. É um trechinho de Mulher ao Portão, né? Do livro Tranças de Meninas, que saiu agora esse ano. Sim, né? acho que está aqui. Acabou de sair. Ele mesmo. Faltou 2 linhas, faltaram 2 faltaram, linhas, né? Desculpa, peço perdão, imagina, eu percebi que no final... Mas é enfim, isso, é uma repetição de... que falava do filho também, né? Sim. Perdão. Então, fica o convite de vocês comprarem o livro para verem o conto completo. O trecho de... O trecho completo. Eu diria que o motor das suas imagens poéticas, João, talvez seja a perda ou o tempo, né? Que algumas vezes são a mesma coisa. Eu já escutei dizerem que todo escritor escreve sempre o mesmo livro, ou está sempre às voltas com a mesma questão. Eu queria perguntar para vocês, já que a gente tem só 30 segundos... Eu fui publicitário e fazia comerciais de 30 segundos. Pode perguntar. Que palavra define a obra de cada um de vocês? Primeiro, João. Eu acho que é silêncio. Silêncio. Que não é uma palavra também, né? Embora seja algo que está além da palavra. É um paradoxo. A palavra é uma queda, né? Silêncio é que é linguagem original. E você, Miriam?
Ai, que difícil, só uma. Mas eu diria família. Acho que família é muito presente na minha obra. E você, Jefferson? Eu vou usar uma frase do Cássio, que ganhou o prêmio hoje de redação. E uma das frases que ele disse, que está no texto dele, é: eu sou literatura. E quem escreve sabe o que isso significa. Que lindo. Bem, Bom, belíssimo jeito de terminar essa mesa, essa conversa que poderia se estender aqui por um tempão, foi uma delícia. Agradeço de novo a presença de vocês, a curadoria e organização da Flieraxá, e agora os autores vão autografar lá fora. Então, Por favor. por favor, né? Por favor, comprem livros. Vamos lá. Ótimo. Muito bom, muito bom. João. Muito bom. Uma boa